O cinema de horror e terror, eles servem muito como antena que capta o espírito da época, né? O famoso Zeitgeist. Foi assim no passado, quando o Jorge Romero escreveu e concebeu A Noite dos Mortos-Vivos, né? Os mortos-vivos ali é uma crítica, é um símbolo, é uma analogia ao capitalismo selvagem, né? Ao consumo de massas, a ânsia por consumir, por querer coisas novas o tempo todo, enfim, né? Esse clima da época. Por exemplo, O Exorcista é uma crítica da crítica às mães solos, né? Olha, veja o que aconteceu com a sua filha, né? Ela virou capeta porque você estava na rua trabalhando. Se estivesse em casa cuidando da filha, não estava acontecendo isso. E a gente tem aqui The Sadness, né? Um filme de janeiro de 2021 que foi lançado em Taiwan. Esse filme ele não fez muito sucesso de cara, né? A gente estava ali ainda uma fase relativamente aguda da pandemia e ele não estourou. Então esse filme ele fez um caminho inverso, que foi, ele estreou no cinema, mas aí depois ele foi para festivais, festivais de filme de terror, festivais de filmes independentes, esse tipo de coisa. E aí sim foi criando uma espécie de áurea cult, né? Principalmente pautado na violência. Esse filme ele é ultra violento, possui uma violência gráfica totalmente exagerada, de propósito, claro, né? Ele faz parte desse subgênero de filmes gore, né? Filmes de sangue, de tripas, enfim, filmes exagerados. E esse filme capta o nosso espírito da época agora, né? A pandemia do coronavírus, 2019. Esse filme é sobre um casal, né, que vai ali fazer suas atividades diárias, eles se separam, né, para fazer suas atividades, e aí, nesse meio tempo, o vírus, que antes fica implícito que era uma pandemia de gripe, algo assim, se metamorfosa, né, ele evolui de mutação, né, e transforma as pessoas em sádicos homicidas, assim. Então, em vez de a gente ter aquele zumbi clássico, morto-vivo, que às vezes corre lento, tá tudo caindo aos pedaços, enfim, não. Esse filme, ele dá uma novidade, né, um suspiro para o gênero de zumbis, que são os zumbis humanos. A diferença é que eles são sádicos, né, homicidas sádicos. Então, mortes, torturas e violência sexual, tá? Esse filme tem cenas de violência sexual. Se você tem algum problema com esse tipo de coisa, não assista, não é para você. Mas voltando aqui, então esse filme ele usa e abusa dessa ultraviolência. Eu acho que é um filme, pelo menos agora, que eu vi que a maquiagem, né, os efeitos práticos são muito bem feitos, exageradamente bem feitos, né? Então, espere aí, por exemplo, um corte na garganta de alguém, vira um banho de sangue. Ele, na verdade, reconfigura, remodela essa expressão banho de sangue, porque é literalmente isso, um banho de sangue. E aí dá-lhe tripas, dá-lhe cenas grotescas. Eu acho que é o filme, pelo menos nos últimos anos aí, mais sórdido que eu assisti, mais depravado, né? É um filme que é sem moral. Ele é como se fosse aquele cara que chega na festa e fala as piores barbaridades possíveis e você fica meio assim, caralho, quem é esse cara? Esse filme dá essa impressão. Ele foi feito para incomodar, ele também foi feito para pensar, detalhe, né? Como eu disse, esse filme ele capta o espírito da época, né? Então aí ele tem vários subtextos, por exemplo, as negações das pessoas, né, os negacionistas, as teorias de conspiração. Tem um subtexto também da questão do feminino, né, do machismo, né, dos incels. Então, esse filme ele tem uma espécie de antagonista, né, que se chama The Businessman, né, um homem de negócios, que é um cara que estava no metrô e a protagonista rejeita ele, né? Enfim, ela é casada, não importa, mas isso não importa. E aí ele começa a dar ele começa a perguntar demais para ela no metrô e ela dá chega para ela nele, né? Para não incomodar ela. E aí ele começa a usar um discurso muito característico, né, dessa galera reacionária, do tipo, nossa, você estava fazendo elogio, agora quer dizer que eu sou um assediador, um abusador sexual, algo assim. E aí ele vai ruminando aquilo, até que ele é contaminado, e aí ele vira uma espécie de antagonista, assim, perigosíssimo, né? E simboliza muito esses caras que não sabem levar, não. O filme também trata desse subtexto. Aí tá, né? As partes negativas é justamente o terceiro ato, que ele tem umas atitudes, assim, facilitadoras bizarras, assim, de Deus ex machina, né? De soluções tiradas aí do não sei da onde, que facilitam muito a vida do protagonista. E o clímax, ele é anticlimático, né? Talvez aí o filme não lida com a escala, porque no começo do filme a gente vê que é um negócio global, a gente vê que é 20% da população, então são milhões de pessoas, né, lá na China, em Taiwan.
contaminadas, e a gente tem um pouco de ideia dessa escala, e no decorrer do filme essa escala diminui, porque se concentra muito dentro de um hospital, que também não tem muita gente. Então, assim, o filme ele não lida muito com a escala, tá? Mas é um bom filme, eu dou nota 7, sabe? Eu só não aumento essa nota justamente por causa desses detalhes, assim, né? É um filme que eu não sei se eu falaria que é imperdível, mas serve para aumentar seu repertório aí de filmes, né? Ele não está lançado no Brasil oficialmente, você tem que arrumar aí seus meios de assistir. Quando for lançar, eu aviso. The Sadness é um filme, eu diria que é importante para o gênero. É um filme que dá uma revitalização para o gênero de zumbis que estavam caídos na mesmice já faz muito tempo, né? Ele foca um pouco no drama. Ele é levemente inspirado numa HQ chamada Crossed, né, do Garth Ennis. Não é adaptação da HQ, né? Ele é levemente influenciado, né, pela essa história também do vírus que deixa as pessoas aí sádicas, assassinas, enfim.